Bom dia, pessoal, belezinha? Tudo tranquilo aí com vocês? Professor Vitor aqui, começando mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Vamos lá, gente. Hoje o assunto é breve, no entanto é bem complexo. A gente vai falar aí, vai conhecer, na verdade, os 3 tipos de oração subordinada. Então, indico a todos aí que, primeiramente, assistam ao vídeo que eu coloquei para acompanhar esse aqui, certo? Aí junto com o material de vocês aí, assistam primeiro a esse vídeo para entender melhor aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos dar prosseguimento à nossa aula aí. Vocês estão vendo aí, ó, que bonito que eu tô aí, né, gente? Tô aí, ó, junto com vocês aí. Agora nessa imagem legal aí, certo? Vamos para matar um pouquinho a saudade, vamos dar prosseguimento aí. Legal? Bora lá então. Então, gente, para a gente começar legal aqui, vamos só lembrar um pouquinho do que é oração subordinada. O que significa a palavra subordinado? Subordinado significa dependente. Então, a gente sabe que quando a gente trata de período composto, ou seja, aquele trecho que entre letra maiúscula e ponto final eu vou encontrar mais de uma oração, né, mais de um verbo aplicado ali, configurando mais de uma oração, eu tenho que ter uma das duas relações, ou relação de coordenação ou relação de subordinação. Então, nesse vídeo que eu coloquei anteriormente, aí vai explicar bem isso, por isso que eu estou pedindo para vocês assistirem antes desse aqui, tá? Se tiver começado por esse aqui, dá um pause aqui, vai lá e depois você volta aqui. Basicamente, então, essas orações aí que a gente encontra aí, esses períodos compostos em que nós encontramos relação de dependência entre as orações, nós vamos encontrar neles as orações subordinadas, que são de 3 tipos. Primeiro tipo, substantiva, aquela que tem valor de substantivo ou expressão substantivada, e eu vou conseguir reduzir a isso. Segundo, adjetiva, da mesma forma, aquela que tem valor de adjetivo, mas simplesmente está em forma de oração. E a mesma coisa acontecendo com a oração subordinada adverbial, que vai apresentar as circunstâncias dos advérbios também em forma de oração. Lembrem-se, gente, que eu sempre peço a vocês que considerem a questão aí de que o estudo de língua portuguesa é uma escada. Então, a gente precisa do degrau de baixo para acessar o degrau de cima. E isso aqui, ó, a gente está acessando, está voltando a um degrau lá de baixo, que é classe gramatical. Beleza? Então, quem não entendeu isso aqui legal lá na classe gramatical vai ter dificuldade de entender isso aqui, né? E a coisa básica, é só noção básica. Por exemplo, eu entender que o substantivo ele nomeia todos os seres, o adjetivo caracteriza, dá característica para esses seres, e o advérbio ele exprime, ele nos mostra as circunstâncias, pode ser de tempo, lugar, modo, etc., um monte de circunstâncias, tá? Então, vocês vejam que vem lá de baixo o nosso conhecimento aqui das orações subordinadas. Beleza? Vamos dar prosseguimento, então. Dando prosseguimento, aqui não dá para fugir dos exemplos, gente. Então, vou tentar aqui, e se Deus quiser conseguir resumir aqui, tá? Os 3 tipos de oração subordinada para vocês. Então, começando pela substantiva, nós já vemos aqui, gente, que existe aqui tem um período composto, porque ó, nós temos o verbo 1 e o verbo 2. Estão aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui nós temos 3 períodos compostos. Nos outros já estão indicados ali os verbos. Percebam que eu nem coloquei período composto com mais de 2 orações, não, para não confundir a cabeça de ninguém. E cada um deles aqui vai apresentar um tipo de oração: substantiva, adjetiva e adverbial. Para exemplificar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, ó. Marcos disse que aprendeu tudo. Percebam, gente, eu quero mostrar aqui relação de dependência mais um pouquinho aqui. Que se eu parar o meu período aqui, ó, no disse, nessa primeira chave aqui, ó, eu não vou ter sentido em relação à minha construção. Marcos disse. Vai ficar manco, vai ficar sem sentido. Então, nós temos que... A gramática faz o quê? Ela acrescenta aqui o que está faltando aqui nessa primeira oração, que é chamada de oração principal, beleza? Nem sempre vem aqui em primeiro, gente. Vocês vão ver que aqui, ó, por exemplo, na adverbial, ela vem depois também. Ou aqui pode vir depois, isso é uma escolha do autor do texto, né? Não tem problema isso. Não existe regra falando que a oração principal sempre tem que vir primeiro. Mas a oração principal é aquela a qual está presa, está ligada à oração subordinada. Isso aí é tranquilo de entender. Tudo bem? Então, a oração subordinada está presa à principal e assim a gente segue. Ok?
Por que essa oração, então, Vitor, que completa, já entendemos aqui, que completa o sentido, essa oração subordinada, que completa o sentido da principal, por que ela é chamada de substantivo? O negócio é entender isso. Pois é, gente, porque ela tem valor de uma expressão cujo seu núcleo é um substantivo. Tá? Nesse caso aqui, nós temos aqui um complemento verbal em forma de oração, que é um objeto direto desse verbo disse aqui, gente, ó, é o objeto direto. E isso, inclusive, já é um passo fundamental para você entender as classificações dos substantivos, que são que os alunos dizem que é um pouco mais complicado, né? Porque tem muitos nomes lá. Tem substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta e assim vai. Nesse caso aqui seria uma objetiva direta. Por quê? Porque ela equivale, ela tem o mesmo valor de um objeto direto, porque completa o verbo transitivo direto disse, tá? Mas o nosso objetivo aqui não é falar de classificação, e sim apresentar os três tipos de oração subordinada. Vamos lá então, vamos voltar ao nosso foco, tá? Então aqui eu poderia falar, Marcos disse a aprendizagem de tudo. Olha que legal, praticamente o mesmo sentido, tá? E eu consegui colocar esse mesmo sentido aí, tá? Transformando o verbo em um substantivo que seria aprendizagem. Segundo exemplo, Lázaro é o aluno que se destacou. Eu poderia simplesmente pegar essa oração aqui, Vitor, por que isso é oração? Por causa do verbo, pegar essa oração aqui inteira, ok? E substituir pela palavra destacado. Lázaro é o aluno destacado. Ok? Destacado, então, seria um simples adjetivo que caracterizaria o aluno. Mas não, eu preferi colocar em forma de oração. É uma escolha de quem escreveu, do autor do texto, mais uma vez, né? Então, se existe esse recurso, eu vou fazer uma oração adjetiva. Por isso que ela é uma oração adjetiva. E, por último, logicamente, uma oração adverbial, que aqui vem em primeiro plano, ela equivale a um advérbio, uma circunstância adverbial. Vitor, mostra pra gente essa circunstância aí. Pois é, tudo será melhor em que tempo? Em que marcação de tempo? Quando tudo será melhor? Quando nós voltarmos. Ah, então, Vitor, essa oração subordinada aqui, ela representa uma circunstância de tempo ligada a essa oração principal? Exatamente, tá? Representou essa circunstância de tempo. E quem cuida das circunstâncias na língua portuguesa é o advérbio. Por isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Legal, gente? Tentei ser o mais objetivo possível aqui para não embolar a cabecinha de vocês. Mas pesquisem mais, leiam mais sobre isso para vocês conseguirem aí complementar o estudo de vocês. Por hoje é só. Um grande abraço para todos aí. Se cuidem e até a nossa próxima aula.